Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e comentar. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então vamos parar de enrolação e vamos à história a que interessa. Amigo imaginário. Eu nunca levei a sério essa história de amigo imaginário, sabe? Meu filho Miguel tinha 5 anos quando começou a falar com alguém chamado Thomas. No começo era normal. Ele dizia que Thomas brincava com ele no quintal, que ensinava a jogar novos jogos. Até que Miguel começou a dizer coisas que uma criança de idade dele não deveria nem saber. Uma tarde ele me perguntou: pai, por que você ficou tão triste quando o vovô morreu no hospital? Eu nunca tinha contado detalhes para ele. Ele era muito pequeno na época. Pensei que tinha falado isso. Ele respondeu: Thomas estava lá. Ele disse que viu você chorando. Eu senti um frio no corpo. Thomas, segundo Miguel, não era uma criança. Perguntei onde ele vinha, esse homem. Miguel apontou para o canto da sala, exatamente para um ponto vazio, onde não tinha absolutamente ninguém. Com o tempo, as conversas ficaram mais intensas. Miguel deixava um prato extra na mesa. Dizia que Thomas não gostava de ficar sozinho. Uma noite acordei com vozes no quarto dele. Não era a voz de meu filho. Era um sussurro, grave. Eu entrei devagar, Miguel estava sentado na cama, olhando para a parede. Thomas disse que você não acredita nele. Miguel respondeu: ele quer que você vá com ele onde é mais silencioso. Aquilo me gelou. No dia seguinte, instalei uma babá eletrônica como gravação. Às 2h43 da madrugada, o áudio captou algo. Miguel dizia: não, eu não posso ir agora. E uma segunda voz quase inalta responde a seguir: ele não vai te impedir. Eu ouvi aquilo dezenas de vezes. Não era interferência, não era ruído, era outra voz. Comecei a pesquisar a história da casa. Descobri que décadas atrás um homem morava ali sozinho. Ele morreu no quintal, enforcado numa árvore. Segundo os registros, ele usava sempre um chapéu preto. Miguel nunca tinha visto fotos, nunca tinha ouvido essa história, mas um dia ele desenhou um homem alto, magro, de chapéu, com um sorriso grande demais para um rosto de uma pessoa. A situação piorou quando encontrei Miguel no quintal, parado embaixo da árvore mais antiga do terreno. Ele estava olhando para cima, sussurrando. Perguntei com quem falava. Ele respondeu: Thomas disse que se eu subir, eu posso ficar com ele para sempre, papai. Naquela noite, dormimos todos no mesmo quarto. Por volta das 3, ouvi a porta do quintal abrir. Corri. Miguel estava parado na porta, olhando para fora. Perguntei o que ele estava fazendo. Ele respondeu: Thomas ficou bravo porque você está me protegendo. Eu vendi aquela casa 3 meses depois. Desde que nos mudamos, Miguel nunca mais falou desse tal de Thomas. Mas às vezes, quando ele está distraído, eu vejo ele olhando para cantos, vazio, como se estivesse ouvindo algo. E uma vez eu perguntei se ele lembrava do Thomas. Ele respondeu: ele disse que você ia me levar embora, mas ele sabe onde a gente mora. Eu nunca mais deixo as janelas destrancadas, porque se Thomas não era imaginário, o que será que ele era? Eu tenho medo de que ele ainda esteja procurando meu filho para fazer alguma maldade. Meu melhor amigo imaginário. Quando minha filha Isadora começou a falar sobre um amigo imaginário, eu tratei como algo completamente normal. Ela tinha 6 anos, era criativa, adorava inventar histórias. Para mim, era só uma fase. Coisa de criança, né? Falar sozinho. Normal. Até que deixou de parecer uma frase, o nome dele era Daniel. Segundo Laura, ele apareceu no nosso quintal numa tarde e quis que ela brincasse com ele. Ela dizia que estava sentada perto do portão, olhando para dentro de casa. Eu perguntei como ele era. Ela respondeu: ele é igual você, papai, só que mais triste. Eu ri. Perguntei se era criança. Ela disse que não. Ele é grande, mas fala baixo. Ele não gosta que você escute. Aquilo me deu um leve desconforto, mas ignorei por um instante. Pensei que era coisa de criança. No dia seguinte, Isadora começou a reservar lugares para ele na mesa. Um espaço no sofá, um copo de suco na mesa, um lugar no banco de trás. Brigava com o pessoal se sentasse no lugar do Daniel. Minha esposa começou a achar estranho quando Isadora pedia para deixarmos a porta do quintal destrancada, porque Daniel não gostava de ficar do lado de fora. Foi aí que as coisas começaram a ficar erradas. Muito erradas.
Uma noite eu acordei com um som de alguém conversando no corredor. Era a voz de Isadora, mas havia pausas, como se alguém estivesse respondendo às perguntas dela. Eu levantei devagar e fui ao corredor. Ela estava parada perto da porta da frente, olhando para cima, sussurrando: "Eu não posso sair agora, vamos brincar amanhã. Eles vão me ver." Eu senti o estômago gelar. Perguntei com quem ela estava falando. Ela respondeu sem me olhar: "Daniel disse que você não vai gostar quando ele entrar na casa." Aquilo foi a primeira vez que senti medo de verdade. No dia seguinte, perguntei onde Daniel ficava quando estava com ela. Isadora me apontou para o porão. Nós quase nunca íamos ao porão. Era antigo, mal iluminado, cheio de caixas antigas. Era só para guardar tralha mesmo. Então não tinha por que ir lá. Eu decidi descer, não sei explicar o que senti naquele momento, mas o lá embaixo parecia mais pesado, mais frio, como se o ambiente estivesse ocupado. Havia uma cadeira velha no canto do porão. Ela estava virada para a escada. Eu tinha certeza absoluta que aquela cadeira ficava dobrada, encostada na parede, mas naquele momento ela estava aberta, posicionada como se alguém estivesse sentado nela observando quem descia. Naquela noite, Isadora acordou gritando. Corremos para o quarto dela. Ela estava chorando, tremendo. "Ele ficou bravo." Perguntei por quê. "Porque você desceu onde ele dorme." Meu sangue gelou. Perguntei o que Daniel queria. Ela respondeu algo que até hoje ecoa na minha cabeça. "Ele disse que já morava aqui antes da gente e que você parece muito com o cara que trancou ele lá embaixo." Eu nunca tinha ouvido falar de nada estranho naquela casa, mas comecei a pesquisar e descobri que nos anos 90 um homem morava lá com seu filho pequeno. O menino desapareceu, nunca encontraram o corpo. O pai foi investigado, mas nada foi provado. O nome do menino? Daniel. Eu senti minhas mãos tremer ao ler aquilo. Isadora nunca tinha ouvido essa história. Nunca. Mas o pior ainda estava por vir. Instalei uma câmera no corredor discretamente. À noite de madrugada, a gravação captou Isadora saindo do quarto. Ela caminhou até o corredor, parou, ficou imóvel como se estivesse ouvindo alguém. Passo para o lado, como se estivesse se abrindo espaço para alguém passar. Eu assisti aquilo dezenas de vezes. Ela claramente se moveu para dar passagem. E logo depois, a porta do porão abriu sozinha, devagar, sem ninguém trancando. Isadora começou a descer. Eu acordei exatamente naquele momento, como se algo tivesse me despertado. Corri para o corredor, a porta do porão estava aberta. Isadora estava no terceiro degrau. Eu puxei ela de volta com força. Ela começou a gritar. Mas não era um choro comum, era raiva. "Ele disse que você não pode me impedir de novo." "De novo?" Essas palavras ficou na minha cabeça. De novo, na manhã seguinte, Isadora parecia não lembrar de nada daquela noite, mas quando tomávamos café, ela olhou para mim fixamente e disse: "Daniel falou que você sabe onde ele está." Eu não sabia, ou pelo menos achava que não sabia. Passei o dia inteiro inquieto à noite. Algo me fez descer novamente no porão. Levantei lentamente. Comecei a mexer nas caixas antigas no fundo. Atrás da estante havia uma parte do piso diferente, mais recente, como se tivesse sido quebrado e cimentado novamente. E não tinha coragem de quebrar, mas senti que havia algo ali. Naquela mesma madrugada, acordei com um sussurro no meu ouvido. Não era Isadora, era uma voz masculina, infantil e baixa. "Você prometeu que não ia me deixar no escuro." Eu pulei da cama, o quarto estava vazio, mas a porta do porão estava aberta outra vez. No dia seguinte, colocamos a casa à venda. Nunca quebramos o chão, nunca investigamos mais, mudamos de casa. Desde então, Isadora nunca mais falou de Daniel. No começo ficou bem chateada, mas depois acho que passou. Mas às vezes, quando estamos em silêncio, eu vejo ela olhando para o chão como se estivesse pensando em algo enterrado ali. E uma vez há poucas semanas ela me perguntou: "Pai, se alguém ficar preso no escuro por muito tempo, ele esquece quem fez isso com ele?" Eu não sei o que Daniel era, não sei se era imaginação, não sei se era algo pior, mas eu sei de uma coisa: se havia algo naquele porão, eu tenho medo de que não tenha ficado lá. Fico pensando que, será, já que ele sumiu, será que o pai dele não fez alguma coisa e enterrou ele ali? Será? Não sei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!